Solidão na vida, eu pude perceber o quanto Deus te ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. Solidão na vida, eu pude perceber o quanto
vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida esperança é meu Mestre. A paz, você que chegou agora, você que aqui está, você que faz parte deste ministério, você que nos vê, nos assiste aí neste momento, sejam todos bem-vindos. A graça e a paz a todos, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ministério Nova Sião, chegando novamente para mais um encontro em espírito e em verdade. É a igreja sem paredes, a igreja de Cristo. Nós de cá, você aí do outro lado, no seu aconchego aí, no seu lar, aonde você está neste exato momento, cumprindo aí a quarentena, cumprindo aí as restrições impostas pelas autoridades. Mas saiba que para nós tudo isso representa fraqueza. E é nessa fraqueza em que o poder de Deus, ele é aperfeiçoado. Estivemos aí ausentes por algum tempo, amado, mas saiba, o tempo é o de Deus. Apesar das situações, apesar das tribulações, apesar da dificuldade, que para nós a dificuldade só quem cria é o homem mesmo. As dificuldades, elas são criadas pela própria humanidade, amado, mas por mais difícil que seja o momento, Deus está no comando, Ele está no controle de tudo, e tudo é no tempo dEle, e há um tempo determinado para cada coisa, para cada uma delas, amados. Saiba, o Senhor tem o comando, o controle de toda e qualquer situação, não importa ela qual seja. Amém, amados? Glória a Deus. E estamos assim em um novo horário diferenciado. Nós não sabemos até quando, amado, as autoridades aí impõem aí decretos e tudo mais a ser obedecidos, a serem cumpridos. E a gente não sabe, só Deus sabe, só o Pai sabe até quando, porque no tempo dele todas as coisas cessarão. Mas estamos aqui, na verdade, para fazer a vontade do Senhor, cumprir a vontade do Senhor, cumprir a missão que nos foi dada, o Evangelho da Graça que chegou até nós. Amém, amados? Mas estamos juntos, estamos aí nesta luta e nós oramos ao Senhor nosso Deus para que as autoridades do mundo inteiro, a humanidade, as pessoas encontrem aí uma melhor maneira de como conviver com essas dificuldades, porque até agora o homem está perdido. Amém, amado? Até agora o homem está perdido e não encontrou uma solução, mas enquanto isso vamos cada um fazer a sua parte, cada um de nós fazendo aí a sua parte, e oramos a Deus para que as pessoas tenham um entendimento de Cristo, seja ativada a fé em Cristo, os olhos iluminados, a mente de Cristo, para que assim encontre uma maneira, o meio de como conviver com o problema, de como conviver com o mal, pois o mal ele sempre existiu na face da terra, mas
o Senhor Deus sempre Ele nos dá o escape, nos dá uma saída, nos dá uma solução, nos fortalece na fé em Cristo Jesus. Amém, amados? Oremos a Ele, ao nosso grande Deus, eterno Deus, nosso Pai, que a tudo fez, a tudo criou, criou o céu, a terra, o mar, a fonte das águas. Ele é o autor da vida, da criação, de todas as coisas. Ele é o Rei da glória, Senhor da glória, e tudo pode em nossas vidas e nada pode impedir os planos do Senhor. E eis que os olhos dele passam por toda a terra e nada passa despercebido perante os olhos do Senhor. Ele é o Deus que faz nascer, faz morrer, mata, cura a quem Ele quer, e das mãos dele ninguém escapa. E o único Espírito que vai nas profundezas do Senhor, só há um, amado, é o mesmo Espírito que vivificou a Cristo, é o mesmo Espírito que nos guia, é o mesmo Espírito também que nos ressuscitará no grande dia. E saiba, seu espírito já foi aperfeiçoado lá na cruz do Calvário, você já nasceu justificado, lavado, remido pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos chamou, nos escolheu, nos elegeu antes mesmo da criação dos tempos eternos, nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. Queremos agradecer ao Senhor nosso Deus por tudo, em tudo damos graças a Ele, ao nosso grande Deus, por mais este dia, por mais este momento, pelo fôlego de vida que nos concede, pela oportunidade que nos dá de assim louvar o nome dele, o eterno nome dele, enquanto a terra for o nosso lar. E ele é o nosso Deus, sempre, sempre será. E os mistérios que estiveram ocultos por séculos e gerações, assim o Senhor quis nos fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, a saber, Cristo Jesus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim seja, amado, na minha vida, na tua vida, sempre, e amém, e amém. Glória a Deus, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Amado, não importa a situação, seja ela qual for, adore o nome do Senhor sempre. E é nessa fraqueza, aí neste momento de pandemia, aí espalhado, de vírus espalhado, mal espalhado aí por toda a terra, por toda a humanidade, mas o poder de Deus está sendo aperfeiçoado. Saiba, Ele é o nosso auxílio e sempre nos conduz em triunfo e em perfeita vitória e sem temor do mal. Louve o nome dele. Me
importa que eu sobrevivi. 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 Sobreviver. É verdade, sobreviver. E assim seja, amado, a minha vida, na tua vida, você há de sobreviver, porque o Senhor Deus já aperfeiçoou o teu espírito é eterno. Entenda que somos espírito aqui na terra, participando de carne e de sangue, assim como foi o nosso Jesus de Nazaré, o nosso mestre, da mesma forma participou aqui na terra de carne e de sangue. E agora o nosso Redentor, ele vive, é o Cristo ressuscitado, a quem adoramos. Ele é o cabeça da igreja. Da mesma forma que os maridos amam suas esposas, assim o Senhor amou e ama a sua igreja. E ele mesmo é o cabeça da igreja. Amados, louvemos o nome do Senhor com alegria sempre. E aqui queremos registrar o pessoal que nos acompanha aí, os nossos irmãos aí, que estão aí fora daqui da cidade, aí distante, que nos acompanha. Hoje mesmo eu tinha falado com o nosso irmão lá de São Paulo, o nosso irmão João, é o marido da nossa irmã Maria José, a Zezé. Recebo aí o nosso abraço em Cristo Jesus. Ele que disse que sempre tem nos acompanhado aqui os louvores entoados ao nosso grande Deus, ao nosso Criador. Receba o nosso abraço em Cristo Jesus, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O nosso abraço também aos nossos irmãos, amigos, familiares lá no estado de Goiás, a nossa irmã Lourdes, nossa sobrinha lá Luciana, Juliana, também os seus esposos, nosso amigo Antônio. Nosso abraço, a Ariane também, a cantora de Deus Ariane, o nosso abraço, amém? Sintam-se todos abraçados por todos nós, saudades de todos. Vamos louvar o nome do Senhor com alegria, porque o reino de Deus não é só de comida nem de bebida, mas é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Louve o nome do Senhor, amado. Se eu orar,
verdade, louvado, engrandecido é o santo nome do Senhor. E assim nós cremos nas suas promessas que Ele mesmo preparou para nós, sonhou para cada um de nós, e elas se cumprem em nossas vidas, pois o Senhor Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. O Senhor é fiel à sua palavra, e nós somos gratos a Ele por tudo, somos gratos ao Senhor pela graça e a misericórdia dEle, pois é riquíssimo em misericórdia e em perdoar, e já nos perdoou os delitos. Amém, amados? Mas isso é para aquele que crê. Creia tão somente nas promessas do Senhor, pois Ele é fiel para cumprir, porque Ele é Deus e não há outro igual. Não há nada semelhante a Ele, ao nosso grande Deus amado. E lembre-se, Ele te fez imagem e semelhança dEle, pois a tua semelhança, nossa semelhança com o Senhor é no Espírito, amado. Saiba dessas coisas. O Senhor Jesus, Ele disse que a carne, ela de nada aproveita, mas o teu espírito, ele já foi aperfeiçoado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, antes de você vir, ele já te conhecia antes mesmo do ventre da tua madre, antes do ventre da tua mãe. Ele que viu teu corpo ainda informe, e os seus ossos não se ocultaram diante dos olhos dele, e teus dias, os teus feitos já foram escritos no seu livro, amado irmão, amém? Já escritos no livro do Senhor. E não tema o que pode te fazer o homem, pois o Senhor é o teu auxílio, ele jamais, nunca te desamparará, amém, amado? Creia tão somente, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, ao nosso grande Deus. E daqui a pouquinho a palavra viva e eficaz, amados, amém? Trazendo o tema de hoje: graça, misericórdia e conhecimento de Deus, sim, sacrifício não, amém, amados? Repetindo o tema para hoje: graça, misericórdia e conhecimento de Deus, sim, sacrifício não, amém, amados? Daqui a pouquinho, louvado seja Deus, engrandecido o santo nome dele, o Senhor que sempre te guarda nos braços dele, é onde está o teu descanso sempre, amado irmão. Adorado seja o Senhor por toda a eternidade, louve o nome dele. Seguro em seus braços daquele que nunca me deixou.
Glória a Deus, nos braços do Senhor é onde está o meu, o seu, o nosso descanso. Assim seja na minha vida, na tua vida, em Cristo Jesus. Amados, agora vamos à palavra viva e eficaz que traz o tema graça, misericórdia e conhecimento de Deus. Sim. Sacrifício, não. Repetindo, graça, misericórdia e conhecimento de Deus, sim. Sacrifício, não. Assim seja, para a glória de Deus. Amém, amados. Vamos à palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora sim, bem-vindos todos. Pronto. Agora sim, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amados. Já estivemos aqui louvando, adorando o nome do Senhor, orando em gratidão a Ele. E em tudo damos graças a Ele, ao nosso grande Deus, amado, que tudo pode em nossas vidas, nada pode frustrar e impedir os planos do Senhor. Amém? Amado irmão, e você que nos vê aí, nos assiste aí pelas redes sociais, pelo Facebook, também pelo YouTube, sintam-se abraçados por cada um de nós que faz parte deste ministério Nova Sião, que louva o nome do Senhor com alegria e que leva o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça de Deus, amém, amado? Para o conhecimento de todos, para o conhecimento dos eleitos de Deus. E diz a palavra dele que se houver um outro Evangelho, que seja anátema. E assim vamos ao tema de hoje. Temos aqui tema, mensagem da parte de Deus para o dia de hoje. Amém, amados? Graça, misericórdia e conhecimento de Deus, sim. Sacrifício, não. Repetindo, amados, o tema de hoje: graça, misericórdia e conhecimento de Deus, sim. Sacrifício, não. Amém, amados? Esse tema nós tiramos aqui do livro de Oséias, que está lá no Velho Pacto. Amém? Amados, no Velho Pacto. E vamos até lá, vamos abrir aqui o livro de Oséias. Você, amado irmão que nos vê, nos assiste, você que aqui está, vamos ver até lá, no Velho Pacto, livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 6, que diz: amém, amados? Estamos aqui na versão aqui bíblica, a Nova Tradução de Linguagem, amém? Então, Oséias 6, capítulo 6. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios
em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o povo me obedeça. Amém, amados? E aqui na outra versão, amados, temos aqui, vamos até lá. Na outra versão aqui, amados, aqui, a pausazinha, voltamos aqui, amém? Pronto, na outra versão. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício e o conhecimento de Deus, mas do que os holocaustos. Amém, amado? Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Amém, amados? Mais misericórdia, conhecimento, enfim, a graça de Deus, que é pela misericórdia dele, a riquíssima misericórdia dele, amado, e não por sacrifícios oferecidos de forma nenhuma. Tudo que faz parte de sacrifício, tudo que era no velho pacto de sacrifício de holocaustos, tudo isso aí deu lugar para o novo pacto que é a graça do nosso Deus, do nosso grande Deus, que é pela pura misericórdia dele, não é por obras meritórias praticadas pelo homem, amados, mas sim pela pura misericórdia dele, do nosso grande Deus. Amém? Vamos até o livro de Hebreus, Hebreus no capítulo 5, versículo 12. Amém, amados? Lá no novo pacto, livro de Hebreus, Hebreus 5, lá no versículo 12, que diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Amém, amado? No versículo 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Amém, amados? Muitos aí, apesar da misericórdia de Deus, apesar de ser pela misericórdia, não pelos sacrifícios, não por holocaustos, muitos ainda têm que começar do zero, ainda precisa de um leitinho, ou seja, precisa ser ensinado lá do zero, porque com as mudanças que vieram, sai o velho pacto, introduzido o novo pacto, introduzido a graça de Deus, introduzida a misericórdia de Deus, e não se dá mais ouvido para isso, e ainda precisa de um leitinho, não acompanha ainda o que Deus tem para nós, não está ainda triunfando em perfeita vitória, novidade de vida, porção que Deus reservou para nós, amado, e ainda precisa de um leitinho ainda. Muitos até pelo tempo já deviam ser ministros aí do Evangelho de Cristo, ministro da graça de Deus, ministro do autêntico Evangelho da graça de Deus, que é a verdade. O Evangelho de Cristo é o único para nós, amado, porque ele foi o único Filho de Deus, que assim foi dado, que foi entregue à morte, que foi dado à humilhação, pisoteado, cuspido, pregado em um madeiro, ser feito maldição, que não tinha nenhum pecado, mas chamou para si todos os pecados, toda maldição, amado. Ele foi o único e não teve outros. Ainda assim, tem muitos ainda que precisam de um leitinho, de algo
ainda desde o início, podendo avançar para a misericórdia de Deus, para a graça de Deus, para o Evangelho de Cristo, pelo tempo que já tem, por muitos anos que já tem, já era para ser ministro desse Evangelho, amado. Mas não é por força, não é por violência, não é para quem corre, não é para quem quer, é se lhe aprouver a misericórdia de Deus, amados. Amém? Portanto, amado, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de um sólido alimento. Quando se prega o alimento sólido, quando se prega o Evangelho de Cristo, quando se prega a graça de Deus, não, quer um leitinho, quer algo antigo, quer o velho pacto, e é tanto que o apóstolo Paulo dizia, e até hoje quando se abre as Escrituras, até hoje quando se abre a leitura da palavra, se abre no velho pacto, se abre na lei de Moisés, se abre nos rudimentos, se abre nos sacrifícios, nos holocaustos aqui, que no livro de Oséias vimos aqui que faz parte do tema de hoje, misericórdia e o conhecimento de Deus. Sim, sacrifício e holocaustos, não. Na graça não tem isso, amado. Na graça de Deus, no Evangelho de Cristo, não tem sacrifício, não tem holocaustos. Quem nos acompanha há um tempo, e muitos irmãos já pregam esse Evangelho há muito tempo, amado, sabe do que estamos falando. Na graça não tem sacrifício, não tem holocaustos. Não precisa a gente se aprofundar mais aqui. Sabe muito bem de que estamos falando. Não é isso, amado irmão? E você que chegou agora, fique à vontade e sinta-se abraçada por todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em horário diferenciado, sabe o Senhor Deus até quando? Ele tem o controle de toda e qualquer situação, mas não importa a situação qual seja, importante é que somos gratos a Deus por tudo, por nos conceder sempre essa oportunidade e o fôlego de vida dele. Para nós basta estar vivos, louvando o nome do Senhor, adorando o nome dele, levando o evangelho dele, a verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade que é o evangelho de Cristo. Amém? Amado, e assim, em perfeita vitória, em triunfo e sem temor do mal. Assim seja. Então, amados, continuando o tema, graça, misericórdia e conhecimento de Deus, sim. Sacrifício, não. Vamos em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, capítulo 4, versículo 17, que diz: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade da sua mente. Ele estava falando por um povo gentil que já conhecia a graça de Deus, que já tinham recebido a graça de Deus, que ele não andasse como os outros gentios, que praticavam a impureza e outras coisas, que não queria nada com a graça de Deus, que não queria nada com o evangelho de Cristo. Aí ele já prevenia o nosso doutor da graça aqui, Paulo, o apóstolo Paulo, e digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, na sua própria vontade, na própria vontade da carne, nas manifestações das obras da carne, nos sacrifícios, nos holocaustos, amados. Amém? No versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, amado, que resolve ainda querer um leitinho, começar do zero, começar do nada, vivendo na ignorância, separado da vida de Deus, com o entendimento escuro, sombrio, ainda nas sombras, amados. Amém? Então, o apóstolo Paulo os prevenia, os novos da graça, que chegava uma graça, para que tivesse esse cuidado, e os advertia para não seguir aquelas práticas, amém, amados? Para não seguir aquelas práticas de vaidade na mente, na própria vontade, naquilo que vem na cabecinha e determina
que está determinado a fazer tal coisa. Amém, amados irmãos? Vou trocar aqui o microfone. Pronto, melhor agora, amados. Glória a Deus. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Em vez de preferir a misericórdia de Deus, a graça de Deus, em vez de compreender que não é pelas obras de justiça praticada pelo homem, mas é pela misericórdia dele, do nosso grande Deus. E algo grandioso, um milagre só vai acontecer na nossa vida, amado, se for a vontade dele, se ele permitir, se ele quiser. Amém, amados? E assim seja. Lá no livro de Hebreus, voltemos lá, Hebreus 10, versículo 11, vamos até lá. Hebreus 10, versículo 11, que ele diz: e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Amém, amados? E há quem diga que muitos acreditam que sacrifício vai purificar, que sacrifício vai aperfeiçoar alguma coisa na vida ou na carne. Amém, amados? Muitos acreditam nisso, e muitos, aqui o autor de Hebreus, ele já dizia, e falava aqui na lei de Moisés, que a cada dia os sacerdotes eles se apresentavam ministrando sempre os mesmos sacrifícios, repetindo sempre os mesmos sacrifícios, que nada pode aperfeiçoar, não pode tirar pecado. Não tirava. Só teve um, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Amém, amados? Que quando ele veio, até aí era dessa forma. Mas ainda assim, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o autor aqui de Hebreus, ele ainda mencionava isso aqui, que tinha muitos sacerdotes ainda praticando isso, sacrifícios, holocaustos, os pactos ainda se cruzavam. O Senhor já tinha padecido na cruz, já tinha ressuscitado, mas ainda havia um cruzamento de pactos. A graça, havia ainda a lei, os sacrifícios, os holocaustos praticados ainda aqui na lei. Os sacrifícios eles eram repetidos sempre, dia após dia, pelos sacerdotes. Eles ainda precisavam de um leitinho, começar tudo de novo, precisavam ser ensinados pelo doutor Paulo da Graça, ainda, né? Que não é pela prática das obras humanas, mas pela misericórdia de Deus, pelo conhecimento do Evangelho de Cristo, pelo conhecimento que é pela graça dele, pela fé e pela pura, riquíssima misericórdia dele em te perdoar, e ele já perdoou os teus delitos, as tuas iniquidades, e é preciso que você compreenda essas coisas, compreenda que isso é alimento sólido e entenda. Amém, amado? Que você tenha a mente de Cristo, olhos iluminados para compreender essas coisas e não se assustar, e não se escandalizar. Amém? Mas, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. E já foram postos, sim. Isso foi naquela época. É preciso se observar aqui o remetente, o destinatário, e o tempo verbal, para quem era direcionado, em que época foi direcionado, amado. Falava aqui para a igreja primitiva do século I, aos hebreus, ao povo hebreu, naquela época, sentado à destra do Pai, esperando que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, e foram postos pelo estrado dos seus pés. Para quem está na graça de Deus, tem mente de Cristo, compreende essas coisas sim e crê nisso. Amém, amado irmão? E prosseguindo, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito,
esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados, de suas iniquidades. No versículo 18: ora, onde há remissão destes, ou seja, o pecado, não mais oblação pelo pecado. Amém, amado? Onde há remissão dos pecados, não tem mais como haver pecado, é o que falava o autor de Hebreus. Muitos acreditam que era o apóstolo Paulo, nós também acreditamos pelo desenrolar, pelo proceder, pelas palavras aplicadas, pela linguagem utilizada, cremos também que o autor seja Paulo, mas não tem nada definido. Amém, amados? Então, ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo o pecado. Isso falando ao povo hebreu, isso aí, essas palavras, as claras, amado, mas ainda necessitavam de um leitinho. Não queria de forma nenhuma aceitar isso. Onde há remissão pelos pecados, não há mais o que oferecer sacrifício ou holocausto pelos pecados. Era tão difícil compreender essas coisas, tão difícil de entrar na mente essas coisas, amado. Como é que Deus derrama a graça sobre você e te diz: você está perdoado, você não quer não, você não aceita de forma nenhuma, você não dá um pulo, um brado, um grito de vitória, dando um glória a Deus e recebe, toma posse da bênção, em vez de necessitar de um leitinho feito criança, começar lá do zero? Não aceitar, amado, não aceitar a misericórdia, o conhecimento de Deus, a misericórdia de Deus que Ele tem sobre você, e você daqui para frente caminhar, avançando cada vez mais na graça de Deus. Amém, amado irmão? Portanto, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Amém? Se foram remidos, lavados pelo sangue de Jesus, perdoados pela riquíssima misericórdia de Deus, e ele ainda dizia: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, não há mais sacrifício, holocausto pelos pecados, dizia aquele autor aos Hebreus, amados. Amém? E voltando ainda aqui, amados, saindo aqui do livro de Hebreus, ainda dentro do tema graça, misericórdia e conhecimento de Deus, sim, sacrifício, não. Vamos ao livro de Tito capítulo 3, versículo 5, amados, tá bem? Tito 3, a partir do versículo 5, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém, amados? Digam glória a Deus. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem de regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém, amado irmão? Então, não por obras praticadas pela nossa carne, não pelos esforços, não por sacrifícios, amados, devemos sim dar bom exemplo como cristão, andar na linha reto, ótimo, mas não é isso, amado. Deus tem algo maior para nós, para que nós não venhamos nos gloriar nas nossas obras, nos nossos feitos, e venhamos a dizer por irmão, querer crescer sobre o nosso irmão, dizer: eu sou, eu posso, é pelo meu próprio mérito, é pelas minhas próprias obras, e eu consegui. E não é assim, amado. Lembre-se, há um Deus que tudo pode, está acima de todas as coisas, acima de tudo e de todo, e só Ele pode dizer: eu sou. Amém, amado? Só um pode dizer isso para você: eu sou, porque Ele é eterno. Amém, amado irmão? O Espírito, Ele é
eterno, sempre. Só Ele pode dizer, eu sou. Por mais que pratiquemos aí as obras meritórias, que façamos aqui, que possamos dar bons exemplos, os melhores exemplos possíveis, jamais vamos nos gloriar disso, amado irmão. A honra, a glória é dele, é do nosso grande Deus que a tudo fez, a tudo criou, e a ele pertence todas as coisas. É ele que faz nascer, faz morrer, mata, fere, cura a quem ele quer, e das mãos dele ninguém escapa, amado irmão. Amém? Portanto, a honra, a glória, o louvor seja dado a ele, ao nosso grande Deus, que abundantemente ele derramou sobre nós por Cristo Jesus, nosso Salvador. Toda a graça, e assim, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna nele, amado irmão. E lá no livro de Romanos, capítulo 12, 25, vamos até lá. Romanos capítulo 2, versículo 25. E nosso amado que chegou aí agora, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo, sinta-se abraçado por todos nós. Amém, amado? Alimente-se do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, a palavra viva e eficaz. Estamos aqui no tema graça, misericórdia e conhecimento de Deus sim, sacrifício não. Portanto, vamos lá, Romanos capítulo 2, versículo 25, que diz: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada com circuncisão? Amém, amado? Se você é circunciso, você está debaixo da lei e tem que cumprir toda a lei na risca, amado, senão você é chamado de um incircunciso. Amém? Tem que cumprir toda a lei, 613 mandamentos, amados. E olhe que isso era terrível. O próprio Moisés, ele disse que se sentia trêmulo e aterrorizado, pois se até um animal tocasse ao monte, ele era apedrejado, amado. Portanto, se você é um circunciso, se você está debaixo da lei, você tem que cumprir toda a lei, senão você é um incircunciso. Amém, amado? Portanto, foi para a graça que o Senhor Deus te chamou. Foi para a misericórdia dele que ele te chamou. Viva os melhores dias intensamente. Viva hoje como se não houvesse amanhã, amado. Viva a graça de Deus. Tome posse da bênção, da porção que ele te dá aqui na terra. Hoje, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Você não sabe do amanhã. O amanhã pertence a ele, ao nosso grande Deus. O amanhã pertence ao Senhor. As autoridades estão aí diante dessa pandemia perdidas, sem saber o que fazer, amado, a não ser tirar o direito de liberdade, te prender em casa por causa da pandemia do Covid, porque já não tem vacina, já não tem remédio. O único remédio é você se cuidar, cada um fazendo sua parte, se cuidando, se fortalecendo na fé, no Espírito de Deus, fazendo da fraqueza força, crendo que é na fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado, amado irmão, porque num momento como esse é difícil, mas saiba, é o homem que cria essa dificuldade, é o próprio homem que cria essa dificuldade e depois ele mesmo não sabe resolver o problema, ele fica impotente sem saber o que fazer diante da situação. E aí me vem aquelas palavras do apóstolo Paulo: por que foi removido o antigo pacto? Por que foi removida aquela lei, aquela antiga aliança? E ele dizia: por causa da sua fraqueza e inutilidade, ela foi removida e introduzido um novo pacto, amado. Porque dizia o apóstolo Paulo que a lei ela jamais aperfeiçoou coisa alguma. A mesma coisa está o homem hoje se sentindo impotente diante de uma pandemia, desesperado, não consegue descobrir cura, vacina não chega, não tem vacina que dê, não tem remédio. A única maneira é tirar o direito de liberdade das pessoas de ir e de vir,
presas em casa. Amém, amados? Eu não estou indo contra isso não, amado, mas eu digo a vocês, cada um fazendo a parte de si, fazendo a sua parte, nós não sabemos até quando vai, mas uma coisa eu digo a vocês, o Senhor, Ele tem o controle de toda e qualquer situação, Ele sabe até onde vai isso, Ele sabe o tempo certo de fazer cessar tudo isso, amado irmão, amém? Cada um fazendo a sua parte então, e não se esquecer que Deus, o Senhor, que tudo pode em nossas vidas e nada pode frustrar os seus planos, nada pode impedir os planos do Senhor, saiba, Ele tem o controle de toda e qualquer situação. Ele é o dono da vida, autor da vida, da criação e de todas as coisas. O homem, ele é feitura dele. O homem é criatura, feitura do Criador, do nosso grande Deus, amado. Nunca se esqueça disso. Amém? Então, no versículo 26, se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei, amado. Se você se faz um circunciso, você é um transgressor da lei. Você está transgredindo a lei. Se você está debaixo da lei, você é um transgressor da lei. Sabe por quê? O Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu toda a lei para te fazer um incircunciso debaixo da graça dele, porque um incircunciso, a lei dele é espiritual, a lei do incircunciso é a da graça de Deus, é a sã doutrina da graça de Deus, que ele escreveu na mente e no coração de cada um, e assim ele não lembra mais das iniquidades. Amém, amado irmão? Porque não é judeu o que é o exteriormente, por fora. Amém? Não é judeu aquele que é apenas por fora, exteriormente, nem é circuncisão, que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, e no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Portanto, amado irmão, tua circuncisão é no teu coração, é no teu entendimento, não é na tua carne, não é no teu exterior, não é por fora. A tua circuncisão é a lei espiritual do Senhor escrita no teu coração, fazendo você a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas escrita na tábua do teu coração, para que você nunca se esqueça, e assim você conhece o Senhor, amado irmão. Amém? Amados, e para concluir a mensagem de hoje, graça, misericórdia e conhecimento de Deus, sim, sacrifício, não. Vamos lá para o livro de João, livro histórico de João, no capítulo 5, versículo 2. João 5, versículo 2. Ainda dentro deste mesmo tema, amado irmão, vamos fazer aqui uma rápida leitura. Como é você ainda estar dentro daquele sacrifício, dentro do holocausto, dentro da circuncisão exterior, dentro da circuncisão da carne. O nosso mestre Jesus de Nazaré, nos seus dias da carne, lá em João 12, foi feita aqui uma narrativa. Vamos até lá. João 5, capítulo 5, versículo 2, que diz: Ora, em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ainda aqui no
livro histórico, o velho pacto ainda, amados, que era histórico, a graça não tinha vindo ainda, era desta forma: vinha um milagre, vinha a cura, um anjo ia lá no tanque, movia aquela água, e naquela fila, o primeiro que caísse lá era curado. E aí ele prossegue, no versículo 5, e estava ali um homem que estava há 38 anos, se achava enfermo. Há quantos anos, amado? Estava ali à beira daquele tanque, um homem, há quantos anos? 38 anos esperando. Vamos ver aqui, vamos continuar. Há 38 anos ele estava à beira daquele tanque, se achava enfermo. Aqui no versículo 6, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, muito tempo, né, amado? 38 anos só, né? Só. Queres ficar são? Ele fez uma pergunta a ele. 38 anos aí na beira desse tanque, ele sabia. 38 anos. E quem movia aquelas águas lá? O anjo, né? E era dessa forma, amado. Antes de Cristo, antes da graça de Deus, era assim. O Senhor falava aos homens através dos profetas, vinha um mensageiro, o anjo, era dessa forma, o milagre acontecia. Isso antes de Cristo, mas quando Cristo veio, a partir dali começou a mudar a história. Deus começou a escrever a nossa história, porque o nosso pacto estava para chegar, o novo pacto, a nova aliança, o que Cristo tinha preparado para nós, que ele veio para cumprir toda a lei. Aquele homem estava ali há 38 anos à beira de um tanque, esperando um milagre. Amém, amado? Aquele homem estava ali há 38 anos, dentro de um sacrifício, dentro de um holocausto, em uma fila, esperando uma cura. E Jesus sabia disso. E fez para ele uma pergunta: queres ficar são? Desse jeito? 38 anos você está à beira de um tanque aí, em um holocausto, é um sacrifício. Você quer mesmo ficar são? Você está há 38 anos aí, esperando, numa religiosidade, debaixo da lei, fazendo sacrifício. Olha as coisas como é complicado, como são complicadas, como é difícil, como você vive uma religiosidade. Quando você se acostuma com algo repetidamente, sempre repetindo os mesmos sacrifícios. E você se acostuma com aquilo ali. E sempre você está necessitando de um leitinho. Sempre você está necessitando que alguém venha lhe ensinar. Podendo você tomar posse da bênção e ser um verdadeiro ministro, um verdadeiro embaixador de Cristo na terra. E aí você fica 38 anos ali, à beira de um tanque. Até quando mais? E para Jesus é como se ele está dizendo: você quer ser curado mesmo? Você está 38 anos aí, rapaz, à beira desse tanque. Você quer mesmo ser curado? Imagina a pergunta que ele fez. Ora, se quer, 38 anos. E ali o que ele diz? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E assim, amado, trazendo isso para os dias de hoje, não é diferente. A gente olha, até hoje a gente vê isso na humanidade. Tem alguém carente e necessitado esperando uma grande oportunidade. E vem outro de repente. Quando chega a vez daquele abençoado ali, vem outro e não quer nem saber, trapaceia, pula na frente dele, tira dele algo, uma oportunidade que é dele, cresce a vista, cresce os olhos, vem a avareza, vem os olhos enormes e toma a vez, toma a frente, não quer nem saber da misericórdia. Misericórdia de Deus passou longe, o amor ao próximo passou longe, o amor de Deus passou longe, e simplesmente lá toma a frente, não quer nem saber que é um cego, não quer nem saber que é um necessitado, toma a frente dele e acabou. Mas isso era na lei, acontecia essas coisas? Sim, era.
Porque para acontecer um milagre, um anjo tinha que vir. Esperar o anjo vir para mexer aquelas águas, mover aquelas águas, e numa fila, aquele cego que já estava 38 anos esperando, ele queria uma oportunidade, mas como ele ia para lá? Se não tinha quem ajudasse ele, se não tinha quem pegasse na mão dele e jogasse lá dentro, se não tinha um abençoado que usasse de misericórdia para pegar na mão e jogar lá. Isso é a religiosidade, amado. Quando se acostuma com algo, sempre os sacrifícios, holocaustos, repetidamente, dia após dia, e não acontece nada na vida, e você vai ficar lá 38 anos, mais 38 até quando Deus te der vida, você vai ficar lá à beira de um tanque, podendo se valer da misericórdia de Deus, da fé, do conhecimento de Deus, do Evangelho de Cristo em sua vida. De você crer que é pela misericórdia de Deus e não por mérito próprio, não que alguém venha pegar na tua mão, jogar lá dentro de um tanque, para você receber uma bênção, a graça. É você compreender que só há um Deus que tudo pode na sua vida e nada pode impedir os seus planos, que é Ele que pode tudo. Não é para quem quer, não é para quem corre, se lhe aprover a misericórdia de Deus em sua vida. O milagre só vai acontecer na tua vida se for a vontade dEle, do nosso Deus, amado irmão. Não é por sacrifício, não é por holocausto, não é mais por mover de anjo nas águas, mas é pelo poder de Deus, é pelo Espírito de Deus, é pela graça de Deus na sua vida. Hoje o nosso novo pacto é pela graça de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus, não é mais por profetas, não é mais por anjos, e sim pela pura graça de Deus, movida pelo Espírito Santo de Deus na tua vida, na nossa vida. Amém, amado irmão? Assim seja, amado. Que seja pela misericórdia de Deus, que seja pela graça de Deus, que seja pelo conhecimento de Deus. Isso sim, sacrifício, holocaustos, repetidamente, dia após dia, não. Você vai ficar na beira de um tanque há 38 anos, esperando que venha um abençoado te jogar lá dentro, para você poder enxergar, para você receber o milagre. Amado, você está vivo, você tem um fôlego de vida do nosso grande Deus em você. Isso, amado, é um grande passo para nós. Estar vivo, ter o fôlego de vida do nosso grande Deus em nós, isso já é um grande passo na nossa vida. O que poderá te fazer o homem? O Senhor é o teu auxílio, é o nosso auxílio, amado irmão. Amados, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Muito simples assim. Muito simples assim. Nessas poucas palavras ele disse: levanta, toma teu leito e anda. E aí o que teve mais, amados? Veja só a religiosidade, o que é que é. Veja o que é que você está debaixo de holocausto. Veja o que é você estar debaixo de sacrifício. O que é que acontece? O abençoado está lá 38 anos à beira de um tanque esperando o milagre, esperando que o abençoado viesse e jogasse ele lá dentro, ou ajudasse, para ele receber uma bênção. Não teve um, e teve Jesus. E disse: levanta, toma tua cama e anda. Mas logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado, é lei. Sábado é holocausto, sábado é sacrifício, amado irmão. É esse sacrifício que o Senhor não quer para você, é esse holocausto que o Senhor não quer para você. Misericórdia sim, a graça dele sim, porque este sábado pertence a ele, amado irmão. E o que aconteceu? Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado e não te é lícito levar o leito. Está vendo aí, amado? 38 anos à beira de um tanque esperando o milagre. Não tinha um desses guardador da lei, guardador do sábado, que tivesse a misericórdia de Deus no coração por aquele homem, por aquele necessitado, e simplesmente ia lá, passava à frente dele.
a avareza nos olhos, no coração dele, passava à frente daquele homem, pulava lá no poço, mas não tinha coragem de pegar a mão dele e jogar lá dentro. Quando aparece Cristo, que olha para ele, há 38 anos você está aí, quer ser curado? E quando diz, levanta, toma tua cama e anda, aí vem um abençoado daquele que não ajudou, vem colocar mais pedra no caminho e diz, não te é lícito porque hoje é sábado. Seja bem-vindo, amado irmão. Não te é lícito isso. Porque é um sábado, amado irmão. Está vendo aí o que é estar debaixo de sacrifício, o que é estar debaixo de lei, amado? Só, amado irmão, a boa nova é o evangelho de Cristo para você nos dias de hoje. Porque essa lei, essa velha lei, ela foi removida para dar lugar ao segundo pacto. E o segundo pacto é a nova aliança. É o ministério de maior excelência do nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça de Deus na tua vida, Cristo. E aquele velho pacto, ele foi removido, amado irmão, justo pela sua ineficiência, pela sua inutilidade, pela sua fraqueza. E nunca aperfeiçoou a coisa alguma. Foi para isso que Cristo veio, cumpriu toda aquela lei, até o sábado ele cumpriu, ele deu a vida dele no teu lugar, ele comprou para você a liberdade por preço alto, foi sangue, o único sacrifício por todos, ele aperfeiçoou o teu espírito. Amém, amado irmão? Portanto, tome posse dessa bênção, não queira precisar de um leitinho, não queira precisar que alguém ainda venha te dar um velho ensinamento, holocausto, lei, sacrifício, amado irmão. Não queira a misericórdia que o Senhor Deus preparou para você, creia na graça do Senhor Deus e que você já foi liberto. E você tem o Espírito de Deus, e onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, e conhecereis a verdade vos libertará, amém? Amado irmão, assim seja na minha vida, na tua vida. Eu sou Deraldino, graça e paz, e aplausos a ele, amado irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem de pé em agradecimento, em gratidão a ele, ao nosso Deus. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, e aqui queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento do Evangelho derramado sobre o teu povo, sobre teus filhos, sobre teus eleitos. A misericórdia, sim, sacrifício e holocausto, não queremos ficar trêmulo, aterrorizado, como foi nos dias da lei, que até um animal, se tocasse um monte, era apedrejado, mas agora não, é diferente. Queremos a misericórdia do nosso Deus, queremos aquele pacto que o Senhor Jesus Cristo nos deu, que derramou o sangue dele lá naquela cruz do Calvário, que ele cumpriu toda a lei, que foi removido o velho pacto, estabelecido um novo pacto por causa da ineficácia, da fraqueza, da inutilidade do velho pacto. E esse é o ministério de maior excelência do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele preparou para nós, preparou para os eleitos, que já veio predestinado, justificado, glorificado, lavado e remido pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E onde há remissão dos pecados, não há oblação pelos pecados, não há sacrifício mais pelos pecados. Tão somente é crer, tão somente é tomar posse da bênção, da porção que o Senhor Deus nos concede aqui na terra, como Espírito participando de carne e sangue, enquanto a terra for o nosso lar. E assim dá graças a Deus em tudo em nossas vidas, pelo fôlego de vida que Ele nos dá, e a graça dEle, e sim a oportunidade de nos louvar a Ele, sempre, todos os dias da nossa vida, ao amanhecer, em gratidão a Ele, orar sempre, e assim partir para mais um dia de luta, para mais uma batalha
batalha, porque o reino de Deus ele não é só de comida nem de bebida, mas é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a Igreja de Cristo aqui reunida e também pelas redes sociais, digam assim seja. Abba Pai, aplausos a Ele em nome de Jesus, glória a Deus. Amados irmãos, e aqui nós encerramos mais uma reunião, Corpo de Cristo reunido em espírito e em verdade. Estaremos de volta na próxima semana, se assim o Senhor Deus nos permitir, no mesmo horário. E você que nos assistiu, você que veio, o nosso muito obrigado, mas que isso não seja para nós, seja tudo para a glória de Deus. Compartilhe esta palavra, este teu evangelho com teu irmão e cresça no evangelho de Cristo. Ajude a propagar esta palavra e assim o teu irmão ser liberto pelo evangelho de Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Assim seja, amado irmão, e até a próxima e tchau.